Bem, nesse evangelho de hoje, nós vemos o mandamento do amor mais uma vez. Nessa oitava da Páscoa, Jesus tem trazido para nós várias e várias vezes nos domingos o mandamento do amor. Mas antes de chegar no coração desse evangelho, eu quero começar com um Ato dos Apóstolos, a primeira leitura de hoje. Olha só que interessante que nos é dito nessa primeira leitura. Decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além das coisas que já são necessárias. Olha que interessante. O Espírito Santo e nós decidimos não impor a vocês nenhum fardo além daquilo que já é o necessário. Por que isso? Vamos voltar naquelas primeiras comunidades cristãs para entender o que estava acontecendo. Após a morte e ressurreição de Jesus, nós sabemos que os discípulos ficaram ali um pouco perdidos, um começou a voltar a ser pescador de novo, e aí Jesus vai aparecendo novamente para trazê-los para o caminho. E aí assim começam as primeiras comunidades cristãs, que vão se espalhando. O livro dos Atos dos Apóstolos narra a vida das primeiras comunidades. E aí acontece um problema. Os apóstolos estavam falando uma coisa e tinha gente na comunidade falando outra coisa. Os apóstolos diziam, olha, vocês têm que viver junto de Cristo e tal, né, com um coração contrito. E aí vinha outras pessoas e diziam, não, para você seguir a Cristo, você tem que se circuncidar. E aí, nesse momento, a comunidade católica se depara com a primeira necessidade de decidir juntos sobre uma coisa. E nesse que nós ouvimos nessa primeira leitura, na verdade é o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém, em que ali os primeiros discípulos de Jesus se reúnem e pensam, e agora? Porque está crescendo cada vez mais o número de cristãos. Quanto mais gente tem, mais ideia diferente aparece. Não é verdade? Todo mundo quer trazer uma ideia, todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo diz ou não diz como é que faz ou não. E aí, então, eles se reuniram e falaram assim, vamos pensar junto. E aí eles decidiram, olha, nós vamos enviar 2 dos nossos para essa comunidade, para poder esclarecer tudo isso que está acontecendo e dizer para eles que não precisam preocupar com a circuncisão. Por quê? De onde que nasce a ideia, gente, de que uma parte a mais ou a menos no corpo do ser humano muda a vida da fé da pessoa? Se eu tivesse uma mão, ou me faltasse uma mão, se me faltasse uma perna, se me faltasse uma orelha, ia faltar alguma coisa na minha fé? Claro que não. Fisicamente não diz nada da fé que a gente tem dentro de nós. Não diz nada. Por isso que, inclusive, nós vemos muitas pessoas pensando, né, que a vivência da fé está na aparência. É claro que a boa modéstia não faz mal a ninguém. Mas não pense que a sua boa vivência de fé vai depender só da roupa que você veste. Tem muita gente que vem na comunidade bem vestido, assim como se tivesse comprado numa casa evangélica a roupa. Mas vive brigando, falando mal dos outros, reclamando de tudo. Está preocupado mais com a aparência do que com o coração. Por isso que é um problema de uma mentalidade que às vezes vai colocando fardos pesados demais nas costas dos outros. Quanta coisa na nossa comunidade que às vezes a gente vai vendo que não tem nada a ver com a igreja e o povo vai criando por si só e tem que seguir. Não tem que ser assim. Ah, por quê? Ah, porque sempre foi assim. Sempre foi feito assim. E a gente pergunta, mas isso está no Evangelho? Isso está no magistério da igreja? Não, mas é porque aqui é assim. Outro dia, por exemplo, né, veio um seminarista ajudar a gente na Semana Santa numa comunidade. Quando ele me contou, eu não quis nem saber quem que era a pessoa, que é para não ficar magoado. E aí ele falou assim, ó, padre, estão falando lá na comunidade que o presbitério, só o ministro da Eucaristia que pode lavar. Porque só o ministro da Eucaristia merece lavar. Quando eu ouvi isso, assim, sabe quando você leva até um susto? Eu falei assim, então se for onde todo lugar que pode ter caído uma partícula de Jesus é o ministro só que pode lavar, então quando terminar a missa, pode colocar eles na frente com uma bolsa para todo mundo colocar a camisa que usou na igreja dentro da bolsa para elas lavar em casa. Porque não é sobre o mérito,
É sobre a possibilidade. Ninguém é mais ou menos só porque serve a Cristo. Nós somos mais ou menos não em relação aos outros, somos mais ou menos em relação a nós mesmos. O nosso padrão de fé nunca deve ser determinado pelo que o outro é. Não porque eu tenho que ser melhor que meu irmão. Não porque eu tenho que ser melhor do que a concorrência. Não porque eu tenho que ser melhor. Você tem que ser melhor, sabe do que quem? Do que você mesmo. A maior vitória que a gente tem na vida é quando nós vencemos a nós mesmos, os nossos limites, a nossa preguiça, o nosso desânimo, a nossa má vontade. Você não está concorrendo na fé com ninguém. Você está tentando vencer a si mesmo. Aquilo que o seu irmão vive na fé não te diz respeito. E olha, tem um monte de gente dentro da igreja que acha que Deus atribuiu a ela a função de ser o guardião do magistério. E aí ela fica na igreja reparando todo mundo, falando mal do jeito que a pessoa veste, reclamando do jeito que a pessoa penteou o cabelo, dizendo do jeito que a pessoa comungou ou não, dizendo não, porque fulano está batendo palma na missa. Ou então, não, porque fulano não está batendo palma. Não, porque na hora do Pai Nosso não pode levantar as mãos. É só o padre. E aí começa com umas coisas que não tem porquê. Não tem porquê. Para que ficar preocupado com a vírgula, se o grande centro da nossa história é o Cristo? Quanto mais a gente se preocupa com a rúbrica, menos a gente presta atenção no texto. Quanto menos a gente fica preocupado com Cristo, a gente fica apegado às pequenas leis, às pequenas coisas que nos ajudam a viver melhor a fé, mas não é ela o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é o Cristo. Por isso, olhando hoje para a nossa vida, a gente tem que se perguntar, será que a gente não tem criado fardo pesado demais para as pessoas carregarem? Tem gente que fala, não, porque eu rezo o rosário todos os dias. Não, porque eu rezo 4 horas da manhã com o Frei Gilson. E olha, gente, não estou colocando nenhum defeito nisso, tá? Nenhum defeito. Qual que é o problema nisso? É se a gente acha que por fazer isso, somos melhores que os outros. Aí a gente daqui a pouco está no templo, igual a gente vê no Evangelho, né, aquele fariseu dizendo assim, batendo no peito, lá na frente do altar, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse. Daqui a pouco a gente está assim dentro da igreja. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse irmão que bate palma dentro da igreja. Não, porque eu não sou como esse irmão que não bate palma. Não, porque eu não sou como esse irmão que faz ou não faz tal coisa. Ou porque comunga ajoelhado ou em pé. Acalma seu coração. A forma com que o outro expressa a sua vivência de fé, desde que não fira nenhum princípio religioso, não precisa ser um peso a mais. Ah, não, padre, mas é porque eu aprendi que a missa é sacrifício. Puxa vida. Que pena que você aprendeu que a missa é só sacrifício. Porque na missa, a gente celebra a vida de Jesus. A gente celebra a sua morte e celebra a sua ressurreição. A missa não é um velório. A missa não é um enterro. A gente celebra a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, cuidado se alguém te fizer acreditar que a missa é só lugar do sacrifício, porque não. Como o próprio São Paulo nos diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós muito mais celebramos aqui a vida do que a morte. A experiência de comungar do Cristo é a experiência de um Deus vivo que mora em nós. Você não vem aqui para a comunidade para ter medo de Deus. Você vem para a comunidade para se sentir em casa. Isso daqui é a sua casa. Por isso, esse é mais um dos outros fardos pesados que as pessoas começam a criar, que é a imagem de um Deus perverso, de um Deus vingativo, de um Deus maldoso. Não existe. Não existe esse Deus. Esse Deus que você está falando de um Deus maldoso é um bezerro de ouro que você construiu. O Deus verdadeiro é o Deus que escolhe morrer no nosso lugar, mesmo sem a gente merecer, para nos salvar. Fez de tudo para dar a vida para nós. Se está pesado demais, a gente está seguindo errado o Cristo.
Ai, porque está muito difícil a minha vivência de fé. Não, porque eu não estou dando conta mais das minhas orações ou das coisas. Se está pesado demais, está errado. Como o próprio Jesus nos disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se está pesando, a gente não está seguindo direito. Cristo nos liberta para vivermos felizes, para viver na certeza de que, olha o absurdo que é. É um absurdo, mas Ele escolheu morar em nós. Ninguém aqui merece o divino. Ninguém tem mérito próprio, ninguém na face da terra tem mérito para dizer, eu mereço Deus morando em mim. Ninguém. É Deus que, pela pura graça, decide morar em nós. Por isso que na missa, nas celebrações, o padre diz, o Senhor esteja convosco, e a gente responde... Vocês já deram conta do que significa essa frase? A gente responde às vezes tão no automático, né? Ele está no meio de nós. Não está longe, não está em cima, não está embaixo, está no nosso meio. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E eu iria além. Quando nós não estivermos reunidos, Ele estará em nós. Por isso que a comunidade junta consegue ouvir o Espírito Santo. Nunca uma pessoa sozinha. Todas as vezes que a igreja quer ouvir o Espírito Santo, ela se reúne para pensar junto. Porque uma pessoa só pode colocar à fala apenas os seus desejos próprios. Agora, quando todo mundo pensa junto, o Espírito Santo sopra. Todos os concílios feitos na história da igreja para pensar o que fazer, foi feito com uma pessoa só? Não. A escolha de um papa é só uma pessoa que decide? Tudo é na comunidade. Por isso que as decisões precisam ser feitas juntas. Por isso que aqui na comunidade eu não decido sozinho as coisas. Aqui tem um conselho, tem uma equipe econômica, tem coisas que eu vou consultar vocês para a gente fazer ou não. Porque a gente junto escuta o Espírito Santo. A gente sozinho corre o risco da gente escutar nossas próprias vontades, ao invés da vontade de Deus. E que bonito, que incrível, que escândalo, tomar consciência que Deus escolhe morar em nós. A gente não merece. A gente sabe disso. Mas mesmo assim nós dizemos, muito obrigado, Senhor. Porque na nossa miséria, você tem compaixão de nós. No meio do nosso pecado, você se compadece e nos perdoa. Nos ajude, Senhor, a perdoar também nossos irmãos. Nos ajude a nos compadecer também dos outros. Nos ajude, Senhor, a deixar de fato que o nosso coração seja tua morada. E deixar Jesus morar em nós é muito mais do que só dizer que Ele mora aqui. É agir como sabendo que Ele mora aqui. Essa é a certeza no nosso coração. Então agora nesse momento, feche os seus olhos. E se pergunta, será que eu tenho de fato vivido como uma pessoa que tem o Cristo morando dentro do meu coração? Ou será que na hora de eu agir parece que eu esqueço do Cristo? Que eu me encho de raiva, de briga, de discussão, de indiferença. Nos perguntamos também, será, Senhor, que eu não tenho colocado fardos pesados demais sobre os outros para te seguir? Será que eu não tenho exigido a rúbrica ao invés do centro, que é a tua presença? Será, Senhor, que eu não tenho trocado Deus pelas pequenas regras e leis? Como nos diz São Paulo, se a salvação vier pela lei, Cristo morreu em vão. Porque o Cristo personifica
o novo mandamento, o mandamento do amor. Obrigado, Senhor, por fazer morada em nós. Obrigado por, mesmo sem merecer, estar conosco.